eu estava falando com o pastor que eu acho que faz uns 2 anos, um pouco mais do que 2 anos, que nós viemos aqui. Eu acho que era uma conferência de aniversário, se eu não me engano. A conferência de aniversário aqui na igreja começa, em que mês do ano? Maio. Faz sentido. Faz sentido. E foi um tempo muito agradável. E para mim e para nós é um privilégio estar de volta com os irmãos. Eu queria que a turma que veio no nosso carro ficasse de pé. Eu vou introduzir nossa equipe aqui. Eu tenho minha família aqui e nossos queridos irmãos vizinhos e também colaboradores no ministério. Então, minha esposa aqui de bege e nossas 2 filhas Emily e Nicole. E aí nós temos o irmão Aloísio e a irmã Patrícia, que estão conosco, também colaboram conosco no novo trabalho lá, tanto em Fazenda Real e Sapé. E os irmãos terão um pouco mais de detalhes mais tarde, hoje à noite. Muito bem. Está todo mundo acordado? Alguém tirou uma soneca e veio para a igreja sem acordar daquela soneca? Está todo mundo bem acordado? Ótimo. Então vamos nessa. Vamos abrir para Atos capítulo 14, melhor. Atos 14. Nós já lemos aqui em 2 Coríntios. Nós vamos voltar para lá, mas nós vamos querer ler um pouco aqui em Atos 14 e falar um pouco sobre o espinho na carne de Paulo. Eu não sei até que horas eu posso ir, pastor. Até 5:30, está ótimo. Nós temos uma meia hora, mais ou menos. Então vamos nessa. Atos capítulo 14, irmãos. Os irmãos conhecem bem essa passagem. Paulo e Barnabé, juntamente com outros, naquela primeira viagem missionária, estavam passando pela cidade de Listra. E nós encontramos esse relato aqui, essa história. Às vezes você acha que você está tendo um dia em que pessoas estão até lhe valorizando, e aí no final do dia, talvez aquela valorização que o povo lhe deu, acaba caindo por terra, e é isso que acontece com Paulo aqui, em Listra. É bem interessante. No início eles estão adorando Paulo e Barnabé como deuses, e no final do dia, bem, poucos momentos depois, Paulo está sendo apedrejado. Vamos ver a história. Versículo 8 a 20. E estando assentado em Listra, certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado, este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua icaônica, se eu falei certo: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo. Agora isso é interessante. Veja só o que Dr. Lucas coloca aqui, pela inspiração do Espírito Santo. Ele diz: porque este era o que falava. Agora, na mitologia, Júpiter era o deus principal, Mercúrio seria o deus secundário, o deus elegante, o deus que falava no lugar de Júpiter. Então, já que Paulo, que era o apóstolo aqui, ele realmente era o líder entre os dois, mas já que era Paulo que estava falando, ele era visto como Mercúrio, e Barnabé, não falando muito, era visto como o top, o Júpiter, o grande Deus. Versículo 13: e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas
queria com a multidão sacrificar-lhes. Agora, lembra, eles estão falando em outra língua. E Paulo e Barnabé não estavam bem ligados naquilo que estava acontecendo, talvez vendo aquela multidão e aquele tumulto, aquela alegria toda. E aí, quando esse sacerdote de Júpiter, ele começa a trazer esses animais para sacrificá-los, a Paulo e a Barnabé, versículo 14 diz: ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas em tempos frutíferos e enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E agora eles estão fazendo de tudo para que este povo pagão não sacrifica animais em honra deles, meros homens, simplesmente servos do Senhor Jesus Cristo. Versículo 18 diz: e dizendo isso com dificuldade, estavam com dificuldade de convencê-los, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, pois, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Em um momento, sendo adorado como Deus, mesmo que eles não queriam ser adorados como deuses, e no próximo momento, lá está Paulo, estirado fora da cidade, apedrejado, dado por morto. Situação bem diferente uma da outra, não é? Versículo 20 diz: mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Vamos a Deus em oração. Pai Celestial, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui, nesta tarde, em Campina Grande, com estes irmãos. Somos gratos, Pai, pelo privilégio de podermos estudar a Sua palavra. Pai, que o Senhor possa me dar as palavras esta tarde e que possamos sair deste momento da escola transformados pela Sua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Paulo e o espinho na carne. Bem, nós já lemos 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e Paulo aqui está dizendo que ele foi, versículo 2 de 2 Coríntios, capítulo 9, ou 12 melhor, versículo 2 diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Eu creio, irmãos, que Paulo aqui em 2 Coríntios está se referindo a quando ele estava lá deitado, deixado como morto, talvez até morto, ou entre a vida e a morte, ele foi elevado ao terceiro céu. Versículo 5 diz: de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Por quê? Se quiser gloriar-me,
não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo tinha muito, humanamente falando, a se gloriar. Ele fora escolhido por Deus, ele tinha tido uma conversão milagrosa, ele tinha sido instruído e indoctrinado pelo próprio Cristo Jesus na Arábia. Este tinha respeito, ele tinha honra dos demais apóstolos, ele trabalhou mais do que eles, ele sofreu mais do que os demais apóstolos. Ele escreve lá em 2 Coríntios capítulo 11, volta um capítulo comigo, ele diz: são hebreus, também eu, são israelitas, também eu, são descendência de Abraão, também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Ele poderia se gloriar em tudo que ele tinha passado pela causa de Cristo Jesus. Paulo poderia ter se gloriado em ser o supremo entre os servos do Senhor Jesus. Então Deus enviou um espinho na carne. Um espinho serviria como algo que colocaria humildade no coração de quem poderia facilmente se vangloriar. O maior servo de Cristo foi visto por Deus como o homem ainda meio santificado, o maior servo. Então Deus colocou algo em sua vida para destruir qualquer orgulho que ele poderia ter. O que foi esse espinho? Mas Paulo não diz. Tem várias teorias, alguns acham que foi uma fraqueza espiritual, outras pessoas acham que foi uma deficiência física. O livro de Gálatas nos dá a ideia que ele sofria problemas de visão. É possível que era isto. Em Gálatas 6, versículo 11, ele mesmo escreve: vede com que grandes letras eu escrevi por minha mão, ou seja, talvez ele precisava escrever letras grandes, porque ele tinha essa enfermidade. É interessante que chega a um ponto nas viagens de Paulo, que enviam com Paulo um médico. Não é interessante? Eu não acho que é por acaso que doutor quem? Lucas acompanhou Paulo nas suas viagens, e Lucas, o autor humano, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tanto do Evangelho de Lucas, como o livro de Atos, é interessante que Lucas foi enviado com Paulo, talvez porque Paulo precisava de um médico com ele. Graças a Deus Lucas foi, pois ele se tornou mais do que simplesmente um médico, ele se tornou um historiador da igreja primitiva e das viagens de Paulo. Talvez esse espinho era bem mais sério do que dores físicos, talvez seguia Paulo a culpa de tudo que ele fizera antes de conhecer Jesus Cristo como Salvador. Imagina, ele mesmo dá testemunho que eu testemunhava contra os crentes para a morte deles. Imagina a bagagem de culpa, talvez que Paulo carregava antes de sua conversão, de tudo que ele fez antes da conversão. Mas na realidade, irmãos, e graças a Deus, Deus não nos dá com certeza qual foi esse espinho. É bom que fica assim.
algo misterioso para nós, porque vamos supor que era uma enfermidade física, então a gente pensaria, rapaz, eu não me identifico com Paulo, porque eu não tenho, meu espinho não é uma enfermidade física, já outra coisa, ou vamos supor que era outra coisa e não física, a gente poderia identificar ou não com aquilo que Paulo passava, mas deixando assim como um mistério, fica fácil para nós nos identificarmos com aquilo que Paulo passava, mesmo não sabendo exatamente o que ele passava. Irmão ou irmã em Cristo, qual é o seu espinho na carne? Agora, irmãs, não olhem para os seus maridos, viu? Nem vice-versa. Não é isso que eu estou dizendo aqui. O que tem na sua vida que você acha que é intolerável? O que tem na sua vida que rouba de você a sua paz e sua tranquilidade? Qual é aquilo na sua vida, irmão ou irmã, que não sai da sua vida? Talvez você tenha orado bastante e aquilo não sai, permanece. E você gostaria muito bem que isso tivesse sido longe, removido da sua vida. Mas Deus não removeu ainda. Qual é aquilo que você tem pedido a Deus vez após vez, após vez? Senhor, tira isso da minha vida. Qual é o seu espinho na carne? Agora, está pensando em alguma coisa, eu espero que você não está pensando em alguém, está pensando em alguma coisa, já identificou aquilo, aquele espinho na sua vida, agora pensa, por que essa tribulação existe em sua vida? O que é que você deve fazer com seu espinho na carne? É interessante aqui, irmãos, que Paulo, ele demonstra uma fraqueza que é comum entre nós, crentes. Quando chegou o espinho na carne de Paulo, ele logo pediu que Deus removesse. Isso é uma fraqueza. E é uma fraqueza que eu também tenho. Quando a complicação chega em cima da minha vida e eu estou sofrendo sem poder dormir, eu estou preocupado com isso ou com aquilo, aquele espinho na carne está me perturbando, a primeira coisa que eu geralmente faço, e talvez a primeira coisa que você também geralmente faz, é de pedir, Deus, tira isso logo da minha vida. Não é verdade? Vamos ser honestos. Tire isso daqui, está amarrado, né? Como diz os lá dos pentecostais, está amarrado. Isso é uma fraqueza espiritual. E foi uma fraqueza também espiritual para o apóstolo Paulo. No início ele não fez a pergunta certa. E a pergunta certa era, Senhor, por que isso existe em minha vida? Quantos de nós oramos assim? Senhor, eu estou passando por isso, eu não sei por que eu estou passando por isso, eu não gostaria que eu passasse por isso, mas Senhor, me revela por que é que eu estou passando por isso. O que é que o Senhor está querendo me ensinar com esse espinho na minha carne? Mas Paulo não perguntou por que Deus permitia que ele sofresse. Ele simplesmente pediu para Deus removesse o espinho imediatamente. E aliás, ele diz, eu pedi 3 vezes. Eu acho isso interessante. Tem um grupo por aí que ensina que toda enfermidade, toda dificuldade,
toda a tempestade em nossas vidas não é para existir, não. Isso aí é o demônio. Isso aí não, Deus não quer isso na sua vida. Vem para a nossa igreja que a gente resolve. Faz a campanha que vai embora. Aliás, não tem até o ditado: pare de sofrer. Pare de sofrer. Vem para cá que nós resolve para você. E aqui nós estamos falando sobre o apóstolo dos apóstolos. O top, o apóstolo top que existia. Passando por alguma coisa, orando que isso passasse, mas Deus não atendeu aquela oração. Se fosse no nosso dia de hoje, acusariam Paulo de ser ou não ter fé suficiente. Você não é curado, porque você não tem fé suficiente. A culpa é de você. Talvez Deus queira que passamos pelo que estamos passando. E Paulo chega a esse entendimento. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em quê? Na fraqueza. Agora é difícil ouvir isso. É fácil cantar. A gente canta músicas que falam justamente sobre esse texto, mas é difícil ouvir. Tenha paciência, a minha graça te basta. Como Deus foi misericordioso com Paulo. Deus não respondeu os pedidos de Paulo. Tão grande foi a misericórdia de Deus para com Paulo. O espinho manteve Paulo humilde. Paulo reconhece isso. O espinho manteve Paulo dependente de Deus. O espinho fez isso. E, aliás, Paulo reconhece isso. O espinho fez com que Paulo crescesse no seu amor para com seu Deus. Eu li a história de uma mãe que estava na praça, sentada no banco lá, uma outra mãe sentada ao lado dela, e a mãe estava olhando seu filho de 3, 4 anos de idade, no meio daquela grama toda, tentando colocar um casaco. Casaco é difícil de colocar. Vocês aqui de Campina Grande usam casacos, né? Que é frio aqui. Lá em João Pessoa, se botar um casaco, derrete na hora. O menino estava botando o casaco, mas estava tendo uma dificuldade tremenda botar esse casaco. E a mãe só lá, observando. Não fazia nada. E a outra mãe olhando para ela, e olhando para o menino sofrendo, e olhando para ela, e assim. E a mãe do menino só olhando, meio sorrindo, vendo o menino sofrer. A outra mãe não aguentou mais não, e disse: oxe, por que você não vai lá ajudar seu filho? E aquela mãe olhou para a outra e disse: eu estou ajudando meu filho. Deu para captar? Era para o bem do menino aprender na luta como fazer. Há uma penalidade se a gente terminar cedo? A irmã diz: não,
Está pensando na merenda, né, irmã? Eu também estou um pouco. Possivelmente o seu espinho existe para lhe manter humilde perante Deus. Meu espinho também. Talvez seu espinho existe para lhe manter próximo, colado com seu Deus. Talvez seu espinho existe para que você cresce mais perto dele. Talvez o meu espinho existe para isso também. E por isso, em misericórdia, Deus não remove o espinho de nossas vidas, para que a nossa força possa vir, não de nós mesmos, mas que nossa força pode vir do poder de Cristo em nossas vidas. A nossa dependência, o nosso amor, o nosso caminhar. Talvez o nosso espinho existe para isso. E Paulo diz, em versículo 9 de 2 Coríntios 12, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu creio que Paulo parou de pedir o espinho ser removido. Ele começou a abraçar aquele espinho, porque ele reconhecia que era aquilo que fazia ele dependente do seu Deus. O que é um casulo? Não é aquela coisinha que a lagarta faz? Eu estou falando a palavra certa, casulo. A história é contada que um homem encontrou um casulo de mariposa imperador. Eu acho que isso é uma borboleta bem grande, bonita, né? E este homem então levou o casulo para casa para observar o casulo e observar aquela criatura sair transformada do casulo. E um dia, ele observando todo dia, um buraco bem pequeno abriu na ponta do casulo e aí ele ficou animado e aquele bichinho, a mariposa começou a sair, a cabeça saiu e ele viu aquela mariposa imperador lutando, mas não conseguindo tirar o seu corpo totalmente daquele pequeno buraco. Então, aquele homem pegou uma pequena tesoura e abriu um pouco mais o buraco. Porque ele pensou que alguma coisa estava errado. A mariposa então emergiu facilmente, seu corpo grande, inchado, as suas asas pequenas e murchas. E aí o homem ficou lá esperando aquelas asas abrirem, começarem a bater, e finalmente ele esperava que aquela criatura voasse, encontrasse seu destino, mas em vez de se desenvolver, nada aconteceu. Em vez daquela criatura voar, o seu corpo permaneceu inchado e as asas murchas. E a mariposa passou a vida pequena que restava arrastando seu corpo, sem poder voar. O casulo constritor e a luta necessária para passar pela pequena abertura é a maneira que Deus criou para forçar o fluido do corpo para as asas da borboleta. O corte
misericordioso do homem, pensando que estava ajudando, foi na realidade cruel. E a borboleta nunca voou. Às vezes, irmãos, a luta é exatamente o que nós precisamos. Irmãos e irmãs, nenhum de nós queremos aflições em nossas vidas, mas talvez a nossa aflição existe para nos manter humilde, próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez um dia nós possamos chegar até beijar o nosso espinho e agradecer a Deus por ele, porque é aquilo que nos mantém dependentes do nosso Senhor. Então, irmãos, como Paulo mesmo escreve, ele diz que ele chegou a entender por quê o espinho. Porque quando ele é fraco, dependente, ele então é forte. E é só isso. Que Deus abençoe sua palavra. Que Deus nos ajude a aprender nessas aflições que Deus está querendo nos desenvolver para sermos aquilo que Ele quer que sejamos. Deus abençoe cada um de vocês.